Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal História Hoje. Me chamo Thiago Borges e caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, curta e compartilhe para que o YouTube possa divulgar o nosso trabalho para pessoas que, assim como vocês e eu, gostam de assuntos relacionados à história e geopolítica e atualidade. Gente, hoje é dia 8 de dezembro e ontem, no dia 7 de dezembro, o mundo político do nosso país vizinho aqui da América Latina, o Peru, foi abalado. Houve uma tentativa de golpe e derrubada das forças populares, dos poderes paralelos à presidência, pelo presidente, o Pedro José Castilho. Pedro José Castilho, de 53 anos, é um ex-professor e ex-líder sindical que militava pelas causas e os direitos dos professores. Foi eleito presidente ano passado pelo Partido Peru Livre, derrotando a quase favorita que concorreu contra ele, a Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que foi presidente do Peru há cerca de 30 anos atrás, e ele assumiu a presidência depois de uma série de problemas de impeachment, de corrupção, enfim, ali no país vizinho. Ele é um líder de esquerda, um presidente de esquerda em um partido de esquerda, nesse movimento de retomada das forças populares, progressistas e de esquerda nos governos da América Latina, que tem acontecido desde o ano de 2019, 2020, ali com o Alberto Fernandes na Argentina. E ele foi mais um desses presidentes que chegaram ao poder em uma longa sequência de queda de presidente, alguns inclusive se mataram, inclusive envolvidos em escândalos de corrupção que foram deflagrados com a Lava Jato. Os mesmos problemas que nós tivemos aqui com governos envolvidos com corrupção, com a Lava Jato, estes governos da América Latina, inclusive do Peru, estavam envolvidos também. Bom, o Pedro Castilho teve uma série de dificuldades. O partido do Fujimori, da Keiko Fujimori, se tornou uma grande força de oposição no Congresso, no Senado, enfim, no poder legislativo daquele país, impedindo que as reformas, as tentativas de movimentos que o governo tentou implementar fossem para frente. Logo que o partido assumiu, o presidente Castilho teve muita dificuldade, sua popularidade caiu bastante e ele não conseguiu. Atrelada também a acusações de corrupção e sendo o Peru o país da América que teve o maior número per capita de mortes na Covid-19, não foi a maior quantidade de mortes, a maior foi a do Brasil, só que o Brasil é um país muito maior, somos 220 milhões de habitantes, a quantidade per capita de mortes foi no Peru. Tudo isso fez com que o governo perdesse legitimidade, o presidente ficasse sem poder, sem apoio, e deu-se início a mais um processo de impeachment, com apenas um ano, quase 2 anos de governo, para tirar o presidente Pedro Castilho do poder. O processo de votação já estava bem encaminhado, já estava praticamente feito, vendo que o impeachment seria feito ontem, em um processo que durou apenas 2 horas, o presidente Castilho tentou dar um golpe, tendo como argumento de que as forças legislativas e jurídicas do país estavam dando um golpe. Ele disse que estava ali, portanto, um ato constitucional, segundo ele, fechando o parlamento, fechando os poderes legislativos, e que ele iria, a partir de ontem, governar por decreto, instituiria no país um toque de recolher, iria recolher as armas da população e fechar algumas mídias que estavam sendo favoráveis a esse movimento de impeachment. Porém, isso não foi para frente. No mesmo momento que ele declarou isso, o Congresso daquele país começou já o processo de impeachment e foi unânime, ele foi derrubado. As Forças Armadas falaram que o movimento do impeachment foi legal, não apoiaram, a vice-presidente dele também não apoiou, e foi dado, portanto, o processo de impeachment. Houve uma tentativa de fuga do presidente Pedro, ele tentou fugir pela Embaixada do México, porém a Polícia Federal daquele país interveio e o prendeu. Ele atualmente está preso provisoriamente na Prefeitura de Lima, capital do Peru, e dali dar-se-á início ao seu processo de julgamento. Bom,
Esse movimento, inclusive, que ele tentou fazer, ele chamaria num processo de 8 meses uma nova constituição para mudar, no caso, a constituição vigente daquele país, que foi instituída ainda no governo do Alberto Fujimori, que também deu um golpe, foi uma certa ditadura naquele país. Houve muitas mortes naquele processo e ele agora tentava, no mesmo movimento que o Boric no Chile tentou também instituir uma nova constituição naquele país, uma constituição que está desde a época do Augusto Pinochet, o Peru também tentou esse movimento. Vamos continuar acompanhando o que está acontecendo no nosso país vizinho. Parece que é uma tendência em toda a América Latina o que está acontecendo lá e vamos acompanhar para ver as mudanças ou se não haverá mudança alguma. Repito, caso não esteja inscrito, se inscreva, curta e compartilha. Vamos divulgar o trabalho para que pessoas como vocês e eu possam ser recebidos com esse tipo de conteúdo também. Não se esqueçam, todos nós possuímos a nossa história, mas apenas a história possui cada um de nós como seus fiéis observadores. Fiquem bem e até o próximo vídeo.